Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra em Gênesis 12, no versículo 1, que vai dizer assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Até aqui. Aqui nós conhecemos essa passagem que quando o Senhor chama Abraão e faz um convite a ele. Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, ele obedeceu a palavra do Senhor. Só que ele levou o seu sobrinho Ló, como diz a palavra. E hoje eu venho aqui te dizer que quando o Senhor nos chama, Ele quer estabelecer uma aliança comigo e com você. E o Senhor fala, desaparta dessa amizade. Mas nós olhamos e falamos, não, mas fulana é minha amiga. Para que eu vou sair de perto dela? Ela me entende. Só que o Senhor, Ele vê lá na frente, Ele conhece o interior de cada um de nós. E Ele sabe que essa amizade não é uma amizade boa. Não é uma amizade que vai te proporcionar coisas boas, mas te traz frustração, te traz desânimo, suga suas energias. É uma amizade que tem inveja de você e você não consegue enxergar. É uma amizade que fala coisas para você que te ofende, que te magoa. Mas ela tá brincando. Ela é minha amiga. Ela não quer ver o meu mal. Você não consegue enxergar e eu não consigo enxergar. É um relacionamento tóxico que está nos fazendo mal, tanto em amizade como num relacionamento entre homem e mulher, um casamento, um namoro. O cara acaba com a tua vida. O cabra te coloca lá embaixo. Não, ele me ama. Não. E a gente começa a achar desculpa para os maus tratos, para as coisas que têm nos ofendido, que têm nos machucado. E o Senhor fala, filha, sai daí, filha. Olha para mim, eu tenho coisas boas. Eu tenho tanta coisa para fazer na tua vida. Mas você tá que nem o jumento com o cabresto, que você não consegue enxergar para os lados. Você só olha para aquilo, para aquela situação. Se eu deixar ele, como é que eu vou viver? Muitas das vezes você tá num casamento que você tá sendo humilhada, que você tá sendo xingada. Você tá sendo tratada pior do que um pano de chão. Só que você não consegue enxergar. Hoje ele faz, amanhã ele te pede desculpa. Hoje ele faz, amanhã ele pede desculpa. E você olha para a situação, você já se acostumou a estar nessa situação. Mas o Senhor, Ele está te dizendo, filha, sai para fora. Olha para o alto. Contempla as estrelas. Se você puder. É o que Ele quer fazer na tua vida, como Ele fez na vida de Abraão. Mesmo Abraão saindo da terra, abandonando a sua parentela, ele carregou consigo Ló. Mesmo assim, o Senhor era com ele. Só que chegou um determinado tempo que a terra era muito pequena para os pastores de Ló e os seus bens e os bens de Abraão. Porque o Senhor começou a abençoar, a prosperar. E quando o Senhor começa a nos prosperar, não é para a gente levar pessoas, levar peso,
levar bagagem. Não. Nós temos que tirar tudo aquilo que é velho. Nós temos que tirar tudo aquilo que não nos agrada, que não está agradando ao Senhor, que tem nos machucado. Nós temos que nos limpar. Nós precisamos tirar o velho para que o novo do Senhor entre nas nossas vidas, aleluias, para que nós possamos viver a plenitude da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos ali arrastando corrente, nós estamos sofrendo, nós paramos de sonhar, nós deixamos de sonhar porque nós não acreditamos mais que é possível viver, porque o cenário que nós estamos vivendo hoje é totalmente ao contrário daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, é totalmente contrário daquilo que nós temos sonhados para nós, aleluias. Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar e começar a olhar aquilo que nós precisamos tirar, e tirar sem ficar com dó, tirar sem ficar, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Tira. Senhor, me ajuda. Senhor, cura os meus sentimentos, cura minhas emoções e minhas feridas, Senhor, me capacita. Senhor, derrama do teu bálsamo de Gileade sobre o meu coração, sobre essa dor, Senhor. Eu não quero mais viver isso, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor vai começar a operar na nossa vida de uma tal maneira que nós não vamos acreditar que nós estamos vivendo as promessas do Senhor, porque as promessas de Deus é tão grande, como foi com Abraão. Se Abraão tivesse se limitado a continuar naquele lugarzinho, naquela terra de idolatria, naquela terra, ele não ia viver o que ele viveu. Apesar que nós vamos ver dentro da passagem que várias situações, ele olha e fala, é ruim, hein, que eu vou viver, mas o Senhor sempre está falando com ele, o Senhor sempre está animando. E o Senhor faz promessas para ele, que ele vai ser pai, que ele vai ser pai de muitas nações. E a sua esposa Sara, quando escuta o anjo falar com ele, ela ri. Por quê? Ela já era de idade, os costumes das mulheres já tinham cessado. Como uma mulher que já, como diz o povo, já é velha, não menstrua mais, como é que vai ter condições de ser mãe, de gerar um filho? É loucura aos olhos humanos, mas para Deus não é loucura, porque quando o Senhor promete, Ele dá o jeito dele de cumprir, da promessa chegar até mim e você, ela vai chegar. Nós temos só apenas que nos posicionar. Nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que tirar tudo aquilo que tem nos afastado de viver as promessas de Deus e começar a buscar a face do Senhor. Começar a realizar para o Senhor. Cuidar de nós. Para que no tempo determinado do Senhor, essa promessa ela se cumpra na minha e na tua vida. E que nós possamos dar testemunhos. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. Ele não é o homem para que mente, nem é o filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Ele conhece o meu deitar e o teu levantar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, aleluias. Só que nós temos que estar com o nosso coração, com a nossa vida limpa, para que nós possamos viver a plenitude da palavra do Senhor. Este é o ano da nossa promessa. Aquilo que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então eu e você temos que nos valorizar. Eu e você temos que nos amar primeiro, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando nós compramos uma garrafa de café, você não vai colocar dentro da garrafa de café nova
um café velho, um café requentado, que está há dias a dias ali no bule, não vai prestar. E você não vai pegar seu café novinho, fresquinho, e colocar numa garrafa toda detonada, toda suja, toda podre. E você olha para a garrafa e fala, eca, credo, você não vai fazer isso. Você vai providenciar de jogar aquela garrafa fora e arrumar outra. E assim tem que ser comigo e com você. Aquilo que tem nos ferido, aquelas amizades que nos levam para baixo, que nos humilha, tem que sair da nossa vida. Eu não consigo, Senhor, me ajuda. Tira, Senhor, da minha vida tudo aquilo que não me faz bem, tudo aquilo que não te agrada, Senhor, tira. Não importa o que seja, Senhor, tira. Em nome de Jesus, e Ele vai tirar. Aí as pessoas não param de te procurar. Não é pra você, fulana parou de me procurar, aí vou ligar pra ela. Não, para de procurar, glória a Deus, aleluia, obrigada, Jesus. Meu namorado arrumou outra, terminou comigo, não quer me ver nem pintado de ouro. Senhor, obrigado. Pai, tá doendo. Trata em mim, cura-me. Mas, Senhor, obrigado. Vai com Deus, já foi tarde. Nós temos que aprender a buscar em Deus, para que nós possamos nos libertar de coisas que têm nos amarrado, que não tem deixado nós caminharmos a viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Muitas das vezes o Senhor fala que Ele vai fazer, Ele faz uma promessa. Eu e você, nós fazemos o quê? Nós damos um jeitinho de viver aquilo que o Senhor falou. Vamos supor que o Senhor fala que Ele vai nos dar um marido. Aí o primeiro abençoado que aparece começa a sorrir para você. Ai, como você tá linda hoje. Ai, que não sei o que, não sei o que. Você... é de Deus. Vai lá e laça. Laçou um laço de Satanás na tua vida. Porque nem todo mundo que está em Israel é israelita. Nós precisamos buscar em Deus. Senhor, é teu, é para minha vida. Senhor, confirma. Senhor, revela-me. E o Senhor, Ele vai começar a te mostrar. Só que muitas das vezes somos tão ansiosos para viver que nós agarramos. Aí as pessoas que nos conhecem falam, fulana, vigia. Presta atenção. E você tá tão ali, não, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Muitas das vezes, namora, noiva, casa, e logo tá separado. Por quê? Pegou um laço do inimigo pra tua vida. O cara começa a te bater, o cara não quer saber de trabalhar, o cara não quer saber de nada, e você tem que fazer tudo. Nós precisamos buscar em Deus orientações para as nossas vidas, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão. Senhor, é de ti, confirma. Nós temos que fazer que nem Gideão. Gideão, ele estava amassando, ele estava escondido no largar, moendo, porque os midianitas, quando era na época de colheita, eles vinham, roubava tudo, levava tudo. Para que o povo tivesse mantimento, ele fazia o quê? Ele ia lá, se escondia e ficava lá moendo, escondido. Só que ele se revoltou com a situação. E ele foi falar com quem resolvia. E o Senhor falou assim, vai nessa tua força, Gideão. Ele convocou os homens. Só que se levantaram vários homens para guerrear. Aí ele falou, pronto, Senhor, já tá aqui, ó, o exército tá pronto. Só que você falou,
só vai aqueles que eu falar que vai. Aí, Senhor, fala, Gideão, pega o povo, põe na beira do ribeiro, aquele que lamber a água, sai fora. Aí foi lá, Gideão, aquele que tomar, encher a mão e pôr, tá fora. Para que fosse exatamente a quantidade exata. Para que ninguém dissesse, fomos nós. Mas não, foi a quantidade exata para dizer que foi a mão do Senhor que livrou. E o Senhor está querendo nos livrar de tudo aquilo que está fazendo mal para as nossas vidas, tudo aquilo que está nos afastando da presença do Senhor, tudo aquilo que está nos impedindo de viver o sobrenatural de Deus. Só que nós não precisamos da forcinha de jeito nenhum. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que jejuar e cuidar de nós. E dar uma paradinha, olhar para trás, ver como é que tá. É só parar, olhar e continuar. Porque você não precisa ajudar Deus. Deus, ele não precisa de ajuda. Ele sozinho, ele é o suficiente para que a promessa na minha vida e na sua vida se cumpra, aleluias. Então nós temos que nos posicionar. Quando Abraão começou a se posicionar, ele começou a viver novidades de vida. E as promessas do Senhor foi se cumprindo uma a uma. Por mais que aos meus olhos, aos teus olhos é impossível. Eu tenho promessas do Senhor que aos meus olhos é impossível viver. Mas eu sei que é no tempo dele, é na hora dele, vai acontecer. É frustrante você ficar esperando algo da parte de Deus que não acontece? É desanimador? É. Mas o Senhor, se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele precisa cuidar, ele precisa tratar de mim primeiro para que eu possa viver aquilo que ele tem preparado para a minha vida. E ele precisa cuidar de você, ele precisa tratar você para que você possa viver. Só que a gente não precisa ficar dando forcinha para Deus, ele não precisa. A gente vê aqui que Sara, quando o Senhor fez a promessa, ela falou, tô velha, eu vou parir como? Vou engravidar como? O que ela fez? Ela pegou sua escrava, Agar, deu para o seu marido como esposa. Ele manteve relações com ela engravidou, o filho nasceu, Ismael nasceu. E aí? Aí a serva já começou a se achar a última Coca-Cola do deserto. Começou a humilhar Sara. E as encrencas começaram a acontecer. Até que ela vira para Abraão e fala, Abraão, dá um jeito. Aí ele olha e fala assim, não. A escrava é sua, a serva é sua, você cuida dela. Aí ela teve que fazer alguma coisa. E quando ela resolve fazer alguma coisa, e ela vira para Abraão e fala, Abraão, coloca essa escrava para correr com esse menino, com esse bastardo, eu não quero mais saber disso. Aí Abraão falou, opa, peraí, é meu filho, é sangue do meu sangue? Aí ele foi falar com Deus, falou, Senhor, Sara falou assim, 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 aí o que eu faço? E você falou, pode deixar que eu cuido. Faça o que ela está pedindo, porque eu cuido. Então nós temos que obedecer ao Senhor, porque Ele cuida de mim e de você. Não importa as circunstâncias, não importa o tempo. Não importa se você tem 60 anos, 80, 90, se o Senhor prometeu, vai se cumprir em nome de Jesus.
Só que para as promessas de Deus se cumprir, depende de mim e de você nos posicionarmos para que nós possamos viver. Eu quero ter testemunho no dia 31 de dezembro para contar. Eu estou me posicionando porque eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Não é qualquer coisa que vai me iludir, não é qualquer coisa que eu vou abraçar. Nós temos que ter este cuidado, mulher, de buscar a face do Senhor e perguntar: Senhor, é de ti? Senhor, eu não estou entendendo nada, fala comigo. Usa os teus ungidos que não sabem do que está se passando comigo e fala comigo, Pai. Senhor, fala comigo em sonhos. Senhor, e Ele vai falar com você. Se mesmo Ele falando com você, você não estiver entendendo, fala: Senhor, eu não estou entendendo, fala comigo de forma mais clara. Ele vai falar, Ele vai te mostrar. Ele não vai te deixar confundida nem envergonhada. Quando nós nos posicionamos, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Muitas das vezes nós conhecemos o Deus que nós servimos de ouvir falar. Está na hora de nós termos intimidade com esse Deus, conhecer Ele face a face. Moisés andava com Deus face a face, Moisés falava com Deus face a face, aleluias. Se naquele tempo ele podia, por que hoje eu e você não podemos? Temos que estar correndo atrás de pastor, pastoras. Ora por mim. Ah, é isso, ora por mim. Vai você falar com o seu Deus, coloca a cara no pó, vai pagar o preço de jejum e oração, de ler a palavra. Tenha comunhão com o teu Deus, tenha intimidade com o teu Deus. Nós temos intimidade com tantas coisas. Nós perdemos nosso tempo com tantas coisas. E coisas que nos afastam da presença do Senhor. Mas quando é coisa que é para nos levar na presença do Senhor, nós corremos pedir ajuda a terceiros. Não. Vai você, acorda nas madrugadas, faz um propósito nas madrugadas de orar, falar com teu Deus. Fala: Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, fala comigo. Senhor, me ministra, me exorta, me trata. Isso é tão interessante que em fevereiro eu peguei férias e eu fui viajar. E fui para casa de uma amiga, só que eu não estava sabendo de nada. Não comentei nada assim, daquilo que eu estava falando com Deus. Passei o sábado todinho dentro da igreja trabalhando. À noite teve um culto de mulheres. A pastora dela começou a ministrar e eu olhava assim e falava: Deus, que é isso? E ela começou a responder tudo aquilo que eu estava questionando com Deus. Aleluias. Não só foi no sábado, não. Aí veio o domingo. Nós vamos para o culto de manhã. E o Senhor continuou falando. Fomos para o culto à noite. O Senhor continuou falando. Que eram coisas que só eu e Deus sabia. Deus, Ele fala. Mas nós temos que falar com Ele. Nós temos que entrar em secreto. Porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que entrar para o nosso quarto e fechar a nossa porta. E falar em secreto com o nosso Deus, porque Ele nos ouve. Muitas das vezes nós queremos falar com pessoas que não vai fazer nada. E quando o Senhor não responde, não é porque Ele não ouviu a minha oração, a tua oração, não. É porque Ele está trabalhando. Ele está tratando, Ele está cuidando no tempo certo, Ele vai brandar. Ele vai brandar de uma forma tremenda. Então nós temos que buscar a face do Senhor, nós temos que tirar aquilo que tem nos impedido de viver as promessas do Senhor. Pedir para que o Senhor adesse os nossos corações, para que nós possamos ouvir a tua voz, aleluias. Para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. A única coisa que nos impede de viver
as promessas de Deus nas nossas vidas é eu e você. Se nós não obedecermos ao Senhor, nós vamos perecer. Se nós estivermos em pecado, nós vamos perecer, nós vamos para o inferno. E o tempo tá difícil para todo mundo. Então nós temos que buscar a face do Senhor. Nós que dissemos, servo do Deus Altíssimo, nós temos que buscar a face do Senhor, nós temos que nos abrir para ser curado, tratado, sarado e liberto em nome de Jesus Cristo. E é tão interessante que aqui o título vai dizer assim, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Deus, ele chama cada um de nós e ele faz promessas e ele cumpre. Ele não é homem para mentir. É no tempo dele, tá demorando. Senhor, me ajuda a esperar. Senhor, me capacita. Senhor, tira essa ansiedade do meu coração, tira esse medo. Senhor, parece que eu não vou viver, Senhor. Fala comigo, Pai. Mostra-me, Senhor, aquilo que tem pedido de eu viver as tuas promessas, aonde eu tenho que me consertar contigo, Pai. E ele vai mostrar. E nós vamos nos posicionando a cada dia. Quando nós menos esperarmos, nós vamos dar testemunho do agir de Deus nas nossas vidas. Aleluias. O Senhor, ele está de braços abertos, pronto para nos abençoar. Basta que eu e você nos posicione. Muitas das vezes o Senhor vai falar algo para nós que a gente não vai gostar. Mas não gostando mesmo, nós temos que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Até quando que você vai ficar aí arrastando corrente? Até quando você vai ficar aí sofrendo? Até quando? O Senhor é alegria, o Senhor tem bênção, o Senhor tem transformação, tem cura. O Senhor quer mudar a minha sorte, a tua sorte. Só que depende de mim e de você. Como eu costumo dizer, o Senhor, ele é um Deus educado, ele bate a porta dos nossos corações. Se nós abrirmos a porta do nosso coração e deixar o Jesus entrar, aleluias, e reinar em todas as áreas, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Se você abrir só a sala e vai ficar na sala, é diferente de Satanás. Satanás, ele pega uma brecha, um pecadinho, ele entra, ele detona a nossa vida, ele acaba com a nossa vida, ele destrói. Porque Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. A morte de Jesus Cristo naquela cruz não foi em vão, foi para que eu e você hoje pudéssemos ter vida em Cristo, para que hoje nós pudéssemos viver a plenitude da palavra do Senhor, em santidade, em obediência. É fácil querer viver aquilo que a minha carne quer. É fácil. Só que as consequências de eu saciar a minha carne é o inferno. Você está disposto a ir para o inferno? Mas é difícil obedecer ao Senhor para entrar no paraíso. Então que nós possamos obedecer ao Senhor, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor responda os olhos dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, na segunda-feira estarei de volta com um momento de oração. Fique na santa paz do Senhor. Beijo no coração. Tchau, tchau. Shalom Adonai.